Olá, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Elton Silva. Sou, graças a Deus, filho de Deus e tenho, ao longo desse 1 ano, quase 2 anos já que nós começamos o podcast Fé em Ação, estamos trazendo aqui convidados que são uma bênção, né? Que tem muita história para contar, que tem muita coisa para compartilhar. Eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado graça. E eu quero já pedir para você se inscrever no canal, você ativar o sininho também para receber as notificações todas as vezes que nós postarmos os conteúdos aqui, para que você não fique de fora, você fique por dentro, tanto dos conteúdos do dia a dia, como também dos convidados que chegam até nós, que vêm até aqui. Então você pode se inscrever no canal, compartilha também se essa live, se o podcast de hoje, se essa transmissão faz a diferença na sua vida, você pode ter certeza que vai fazer diferença na vida de outras pessoas também, tá bom? Siga também as redes sociais. As redes sociais você fica por dentro. Nós não somos mais, nós mudamos o formato, não somos mais apenas o podcast Fé em Ação. Agora nós somos um movimento Fé em Ação que tem como um dos pilares o podcast, né? Então o podcast ele é apenas uma das ferramentas que nós usamos para transmitir e falar da palavra de Deus. Então as redes sociais, Movimento Fé em Ação, está aparecendo aí na sua tela. Siga lá e fique por dentro de tudo que a gente posta lá também, que é muito legal. E lá no TikTok nós também postamos os conteúdos exclusivamente apenas do podcast, que é podcast.fé em ação lá no TikTok. Você também pode seguir, que a gente está sempre postando os conteúdos lá também. Beleza? Bom, vamos pro podcast então, vamos para os nossos convidados de hoje. Hoje eu trouxe um casal que é uma bênção, tem ao longo desses anos aí vivido uma fé que nos inspira, que a gente vê Jesus na vida deles, e eles vão compartilhar um pouco com a gente aqui. Sejam bem-vindos, Eude e Larissa Zavarelli. Obrigada. Obrigado, Deus, Pai do Senhor, uma honra estarmos aqui. Agradecemos o convite. Estamos aqui para compartilhar, aprender, né? Dividir experiência, para que venha agregar quem está ouvindo, quem está nos assistindo, né? Então é muito importante agradecer esse convite, essa porta que abriu para nós. Eu só tenho a agradecer a você por esse convite. Muito bom. E aí, Lar, tudo bem? Eu também, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos felizes de estar aqui nessa tarde, né? Eu não sei que hora vai ser transmitido, se for à noite também. Mas estamos felizes de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus fez em nossas vidas, do que o Senhor fez e continua fazendo. Muito bom, legal. Fico muito feliz, como eu estava comentando com vocês, né, antes da gente começar. Fico feliz de receber vocês aqui, porque vocês são uma bênção. A gente vê Jesus na vida de vocês, né? Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí pra gente, tá? Amém. Amém. Bom, eu sempre começo perguntando para vocês, para os convidados, né, como que está, o que vocês fazem hoje, né? Como é que tá a vida hoje, né? Vocês são casados já há alguns anos e como que tá, o que vocês fazem hoje, tanto na igreja, fora da igreja, no trabalho, como é que tá hoje as coisas aí? Pode começar, mano, pode falar. Então, atualmente a gente tá casado, vai fazer agora em março 5 anos. E eu atuo na minha área profissional como advogada. Tenho um escritório com a minha sócia, a Monique. E nós atuamos em todas as áreas, criminal, civil, família, previdenciário, trabalhista, empresarial. Então, o escritório abrange bastante todas as áreas. Graças a Deus tem sido uma bênção, estamos em crescimento, constante evolução. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Bom, eu já é o oposto da Larissa. Eu trabalho na Tigre, empresa de tubos e conexões, trabalho na área de ferramentaria lá. E eu trabalho de madrugada, cara. Que é um grande desafio, mas graças a Deus, que nem a Larissa tem falado, né? O Senhor tem nos dado graça, são portas abertas que a gente aproveita. Que nem eu falo, converso bastante com os meninos do trabalho, né? Tem alguns que reclamam do horário e tal. Eu falo, graças a Deus eu tô feliz com esse horário, porque enquanto é só eu e ela, nós temos essa oportunidade, essa facilidade, porque é só eu e ela.
É quando tiver um filho, que a gente tem que estar mais presente, questão de ajudar e tal, aí eu posso mudar de horário, eu até pretendo mudar de horário, mas por enquanto tem sido uma bênção para mim, eu tô feliz. E é porta, que nem eu falo, já começando a falar sobre a fé em ação, né? Essa porta desse emprego para mim foi uma fé que eu pedi ao Senhor, uma oportunidade, o Senhor abriu, e abriu maravilhosamente, que a gente vai poder conversar depois, um exemplo de fé, mas é o que o Senhor faz quando a gente coloca a nossa fé em ação, a gente pratica o ato de fé, é maravilhoso. Legal, muito bom, sensacional. Bom, e como que começou a trajetória de vocês na fé? Vocês nasceram como a expressão que a gente usa, né, no berço cristão, berço Sim. evangélico. Como que foi para vocês e como tem sido, né, ao longo desses anos aí? Como que foi lá no começo? Então, eu no começo, graças a Deus, eu nasci no berço cristão, meu pai e minha mãe sempre evangélico, congregando na Madureira, desde sempre. Então eu nasci no berço evangélico, mas não significa que foi tão bom assim pra mim, porque quando eu era moleque, eu até falo, converso com o pessoal, eu detestava ir na igreja, porque nós sempre queríamos estar na rua brincando, jogando bola, empinando pipa, e quando a galera vinha, meu pai, vem pra dentro, nós vamos na igreja. E isso foi acontecendo e foi criando, eu fui pegando raiva de ir pra igreja, olha que absurdo. Porque eu queria estar com a galera, queria estar com a molecada e tal. Só que hoje, depois de aceitar Jesus, de ver como o Senhor é bondoso, eu posso dizer com toda certeza, né? Eu sou um cara muito privilegiado. E eu agradeço ao Senhor, eu oro agradecendo, porque olha como é bom ter um pai e uma mãe que ensina, que eles fazem por amor. E faz como o evangelho ensina o menino o caminho que se deve andar. E que nem eu falei, eu nasci no berço evangélico, fui até os 13 anos obrigado na igreja. Aí depois eu comecei a parar de ir, fui pro mundo, aproveitei coisas que... Você tinha quantos anos quando você saiu da... Quando eu parei de ir na igreja, eu tinha acho de 13 para 14 anos. Eu parei de ir. Bem novo. Bem novo. E aí eu comecei a aproveitar as coisas que o mundo oferece. E fui. E aí, aos 21 anos, teve uma visita da Almadric na minha casa pelas minhas irmãs, que fez parte da Almadric também. E eu participei. Mas antes disso, eu já tinha colocado no meu coração, o Espírito Santo fala, visita, ouve a oração do pai e da mãe, que eles sempre me convidavam para ir no culto. Ah, filho, vamos no culto. Eu sempre, não quero, não vou. Ah, filho, vamos no culto. E aí até minha mãe conta pra gente que meu pai sempre convidou, mas ela chegou a um ponto de parar de convidar. Ela não me convidava mais, não chamava mais. E ela fala, eu falei, ah, filho, eu falei assim, não vai ser eu que vou convencer. Eu vou orar e o Espírito Santo vai mover no coração, vai salvar vocês. E foi o que aconteceu. Teve um dia, numa quarta-feira à noite, ele se preparando para ir na igreja. Eu no meu quarto abri a porta, saí arrumado. Ele disse, onde você tá indo? Eu falei, vou com vocês na igreja. E aí foi o mover de Deus sobrenatural, que eu fui o primeiro dia e comecei a ir. Graças a Deus estou até hoje. E glória a Deus, né? Por o Senhor ter me encontrado, o Senhor ter me resgatado, que as minhas escamas dos meus olhos saíssem para ver a maravilha que o Senhor é. Essa salvação tão maravilhosa que nós proclamamos, né? Então, eu agradeço ao Senhor, porque hoje em dia o jovem, ele despreza muito o pai e a mãe, não entende. E às vezes a gente trabalha com o jovem, vê o jovem, ponto que você coloca no lugar, você fala, falta maturidade, tem que ter paciência, tem que ter um incentivo. Meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram, sempre fizeram tudo para a gente estar na igreja. Mas vai ter momento que o jovem não quer. E aí também leva do pai e a mãe nunca perder a fé e a esperança no Senhor. Sim. De sempre estar orando, sempre, às vezes, convidando. Vai depender, é muito diferente, né? Um caso de um caso para o outro. Mas o meu foi assim e eu me alegro. É que eu sempre oro. Eu falo, Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus pais. Porque o ensinamento deles é mais do que ouro que eles me ensinaram. Então, eu louvo a Deus e cada um tem um testemunho. Meu testemunho é esse. E eu agradeço ao Senhor pela bondade e a misericórdia, né?
Não, legal. Na verdade, quando você falava, eu tava pensando, eu tava lendo um livro um tempo atrás, eu sempre falo desse livro porque foi um livro que mudou a minha forma de pensar, assim, sobre o evangelho, né? Chama Chega de Regras. É um livro que foi publicado pela editora Jesuscope, aqui no Brasil, mas é um livro internacional, né? E ele fala sobre essa questão, né, você falou do pai que deixou de convidar os filhos e deixou Deus trabalhar, né? E ele fala que essa é a melhor das opções que os pais podem ter. Um dos grandes erros que os pais cometem, às vezes, é ficar chamando, insistindo para os filhos irem à igreja. Só que muitas vezes o filho não quer ir à igreja, não é porque ele simplesmente não quer. É porque a igreja não faz sentido para ele. Ele não entendeu o evangelho, ele não entendeu a importância de estar ali. E qual que é o papel do pai e da mãe? Ele fala que, nesse livro, ele fala que não existe uma forma, a única forma, na verdade, é buscar a Deus. Porque o filho, todo mundo, né, a gente vai pelo exemplo, né? Então, Jesus, ele é o suficiente, né, para suprir qualquer necessidade, inclusive a falta de Jesus na vida de um filho, né? Então, eu acredito que, quando você falava, eu fiquei pensando nisso, isso é realmente muito, muito profundo, né? Porque ao longo desses anos eu vi pais perderem os filhos. E assim, perder literalmente. Né? Perder os filhos porque não conseguiram e por ações erradas, equivocadas. E pelo filho, às vezes, pegar a raiva, que nem essa raiva que eu tive, só que e pegar a raiva de verdade mesmo e ir além, e contra os princípios bíblicos, tudo. E é o que eu falo, é que quando o pai e a mãe entendem que a luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais. Exato. Ele sai do âmbito da carne e vai no espírito. Fala, não, vou buscar o Senhor de joelho. De joelho que eu vou ter vitória. Foi assim, é assim que vai. É assim que nós vamos vencendo. É assim que nós colocamos a nossa fé em ação. Buscando ao Senhor. E foi o que eles fizeram. É que nem até interessante. É muito bom ter palestra com os pais, porque eu entendo que é dificultoso hoje falar na linguagem do jovem. Porque é dificultoso, a gente trabalha com jovem, você fala uma coisa, o jovem entende outra, o jovem não aceita, e você tem que ter ali, né, o meio de conseguir falar, apresentar a Bíblia, até tem muitas dúvidas. Então, o pai e a mãe têm que conseguir se adaptar e entender que a luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade que quer atingir a família. É que nem a gente tá vivendo uma fase atual da agenda woke, né, que muito se diz, que quer destruir o lar, quer destruir a família, a base familiar, que é o evangelho que prega, que a união do homem e da mulher da construção da família. Então nós temos que resistir, nós temos que orar, temos que lutar pela nossa família, os pais têm que lutar pelos filhos, e os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Então, essa é a dificuldade hoje que nós temos vivendo, passando um momento difícil, né? Sim, muito bom. E aí, Lara, e você? Como é que foi a sua trajetória e como tem sido, né, ao longo desses anos aí? O que você tem vivido, o que você viveu? Como foi seu encontro com Jesus? Ao contrário do Eude, a gente é bem oposto, assim, a nossa história. Isso é um detalhe, eu gosto de ouvir bastante o testemunho dela, porque é maravilhoso. Você vê o poder de Deus, é surreal. Eu falo que o meu testemunho é leve, agora o dela é maravilhoso, A gente tava até conversando, né, esses dias também, meu Deus do céu, foi a conversa que vai, assim, né, porque você ouve, nossa, cara, como que você vê como Deus é, né, como nós não entendemos as coisas que o Senhor faz. É verdade. Então, na verdade, eu nasci num lar que não é cristão, né, e em partes, minha família sempre foi católica. Então, nasci num lar católico. A minha mãe era muito devota. E meu pai nem tanto, mas acompanhava, né? Só que o que aconteceu é que eu perdi minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade. Ela faleceu, ela teve um câncer de tireoide. Um câncer já estava avançado, metástase, maligno. Acabou atingindo o pulmão dela. E foi muito rápido, ela faleceu cerca de 3 meses. Nossa. Entre descoberta, tratamento e a data que ela faleceu mesmo, então deu 3 meses. E a partir daí as coisas ficaram mais difíceis.
Foi um período muito difícil, que eu e a minha irmã atravessamos. E fez muita falta. Fez muita falta Jesus na nossa vida. E desde criança, por mais que eu participasse, ia com a minha mãe na igreja, na missa, enfim, eu tinha um desejo. Eu sempre tive uma sede de conhecer a Cristo, uma sede por Jesus, que até eu, às vezes, na minha inocência, como criança, até achava, assim, diferente. Eu sempre queria estar na igreja. Minha tia, hoje ela mora em Curitiba, e ela sempre foi evangélica. E nas férias, ela ia na Nazareno, na Presbiteriana, eles faziam EBF, a Escola Bíblica de Férias. E ela convidava, pedia para minha mãe para levar eu e a minha irmã, e a gente acabava indo. E quando eu tava lá, eu me sentia num lugar, assim, totalmente diferente. O que para alguns, que nem pro meu esposo, pudesse parecer algo chato, porque ele queria estar brincando na rua, para mim aquilo era diferente, era o melhor lugar que eu poderia estar. Nas férias, né? Muitas crianças vão para resort, essas coisas, mas ali era como se fosse um resort para mim, porque tinha tudo. Tinha palavra, tinha brincadeiras bíblicas, tinha pintura, tinha desenho, tinha tudo. E era interessante, isso me marcou muito, que em uma dessas escolas, a gente estava aprendendo a história sobre Jesus em Lucas, e o professor pediu para fazer a leitura de um capítulo e trazer escrito que a gente tivesse entendido daquilo. E eu cheguei na minha casa, peguei a Bíblia que eu tinha, li, escrevi e fiquei ansiosa, esperando que eu pudesse voltar no outro dia. E aí minha mãe não me levou, não pude ir, e aquilo ficou, só que aquilo me marcou. E então eu tenho essa lembrança na minha infância. E depois, quando eu estava com 13 anos, que eu perdi minha mãe, foi um período muito duro, muito brusco, porque são muitas mudanças, a gente sente muito. E o meu pai, infelizmente, naquela época, ele tinha um vício de drogas, então ele se afundou muito. E a gente ficou um período bem vulnerável, vamos dizer assim. Eu e minha irmã passamos por conselho tutelar, ficava um pouco na casa de um pouco na casa de outro da família. Aí meu pai meio que se reestabeleceu e ficou sóbrio por um tempo. E quando eu tinha 15 anos, uma amiga da escola me convidou para ir num acampamento no carnaval. E eu fiquei curiosa, falei, nossa, acampamento, né? Vou acampar, barraca, tal. A gente, quando tá na adolescência, as coisas é o máximo, né? A gente já pensa filme, já remete tudo. E quando eu cheguei lá, não era um acampamento, era um retiro da Presbiteriana Cairós. E Foi aqui mesmo em Rio Claro. aqui em Rio Claro. Ela ainda tá ativa, a igreja, fica lá no Vila Olinda. E eu fui para aquele retiro e ali que eu encontrei Jesus. Teve um dia que era um culto pela manhã e eu tive uma dor de cabeça. Eu falei, eu não vou ficar ali no meio, eu não quero participar. E subi pro quarto e fiquei lá em cima. Fiquei quieta, aí veio uma tristeza no meu coração, eu chorei. E de repente, hoje, onde era essa chácara que a gente tava, é a fazendinha, onde tem os animais, que todo mundo vai ali, né, sentido a Japi. Então, ela tinha tipo um sobrado, uma casa sobrada, a Madrique mesmo já fez retiro lá. Então, o quarto das meninas era na parte de cima, e lá embaixo tem um local onde eles faziam os cultos. E pela janela, eu comecei a ouvir um hino. E quando eu comecei a ouvir aquele hino, aí que eu comecei a chorar mesmo. Só que eu comecei a sentir dentro de mim que eu precisava estar lá embaixo. E aí foi aonde eu já desci rapidamente, cheguei lá embaixo e comecei a sentir a presença do Senhor me tocando naquela manhã. E foi aonde eu aceitei o Senhor como meu Salvador. E aí comecei a ir naquela igreja. E aí depois disso meu pai começou a ir na igreja, ele começou a ir na Madureira, né?
E como eu queria que ele ficasse bem, eu comecei a acompanhar ele. Só que eu falava assim pra ele, eu vou ainda na minha igreja, eu vou te acompanhar, mas eu não vou sair da minha igreja. E vocês Aí ele, até então moravam com ele mesmo. sim. Aí ele, não, tudo bem. E eu comecei a ir. Só que aí nisso eu já fui abraçada ali na nossa igreja. Comecei a participar do coral, que ainda tinha o coral com a Raquel Braz, ela que me convidou. E ali eu comecei a me sentir mais em casa do que quando eu ia na presbiteriana. E aí de lá eu estou até hoje, já vão fazer 13 anos que eu estou na Madureira, graças a Deus. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Como diz o salmista, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Foram tempos difíceis, eu tive que sobreviver a muitas coisas. Meu pai depois foi embora. Quando eu estava com 18 anos, ele foi embora da cidade, resolveu ir tentar a vida dele em outro lugar, se casar novamente. E eu fiquei com a minha irmã. Aqui, eu ainda estava fazendo faculdade nessa época, fazendo faculdade, trabalhando e cuidando da minha irmã. E foi também difícil, foi luta em cima de luta, mas o Senhor sempre preparava pessoas para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a crescer e a permanecer. Então, se eu estou aqui até hoje é porque o Senhor me sustentou e também providenciou pessoas que pudessem vir apoiar e ajudar na minha caminhada, até eu conhecer o meu esposo. Né? Então, foi um trabalhar do Senhor lindo na minha vida, e eu sou extremamente grata ao Senhor, porque a gente tinha tudo para não ser nada, eu e a minha irmã. Não tínhamos apoio, não tínhamos ajuda do meu pai, não tínhamos nada, mas o Senhor, Ele é o nosso Pai. E por isso que é importante, e todas as vezes a gente hoje trabalhando com jovens, eu coloco isso. Uma época eu trabalhei com as crianças na igreja e eu fazia questão de apresentar o Senhor como nosso Pai. Porque por mais que às vezes a gente não tenha o pai ou não tenha a mãe, em Isaías está escrito, pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor jamais se esquece de nós. E Ele tem o cuidado. Então, em Isaías também vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, o Senhor, Ele jamais vai nos deixar desamparados. Podem acontecer situações na nossa vida. Ai, mas eu passei coisas difíceis. Mas tudo tem um propósito. Nada é em vão. Nosso Deus não é um Deus de coincidências. Ele é um Deus de certeza, um Deus de verdade. Então, não existe o acaso. A gente não trabalha com acaso. A gente trabalha com aquilo que o Senhor faz e aquilo que é a permissão dele. Então, eu creio muito nisso. E eu vejo a mão do Senhor. Ah, eu passei esse dia difícil? Passei, mas isso serviu de lição para mim ali naquele outro dia, porque eu tinha propriedade para trabalhar com uma jovem que tá passando uma situação difícil na casa dela, que não tem os pais na igreja, ou com uma pessoa que perdeu um ente familiar muito importante, alguém que faz uma diferença significativa na vida daquela pessoa. Hoje eu vejo que eu tenho essa bagagem. E o Senhor, Ele não prepara a gente à toa. Eu até falo que a nossa dor, ela serve para curar a ferida de outras pessoas. Então, se eu vivi essas perdas, se eu vivi situações difíceis, elas serviram para que eu pudesse curar e transformar pessoas que estivessem ao meu redor, que chegassem até mim. Hoje no meu trabalho eu vejo muito disso. Quantas pessoas chegam ali numa situação difícil, precisando de ajuda, não só ajuda jurídica, porque muitas das vezes o advogado, ele é psicólogo também, ele incentiva, ele ajuda, e os meus clientes chegam e falam assim, eu vou ouvir você. Acho que até o Nino passa por isso. Vou ouvir você porque você é uma mulher de Deus. Porque eu vejo uma referência em você. Ontem eu fui fazer uma audiência, um divórcio extremamente difícil. E o meu cliente falou assim, não, doutora, eu vou seguir você porque eu vejo você, eu vejo Jesus em você. Eu vejo que você é uma mulher de Deus. E eu fiquei até, assim, assustada, mas eu fiquei feliz. Porque quer dizer que, então, as pessoas têm visto Jesus resplandecendo na minha vida. Isso é importante.
Porque nós temos que preservar. A nossa vida é o testemunho, a nossa vida é Sim. uma carta, né? E nós temos que ser a carta que o mundo precisa ler. Sim. Muito bom. Olha. Bem oposto, né? Interessante. Eu gosto muito do testemunho dela. Porque o nosso é bem oposto. É, né? E mostra como o Senhor, independente da situação, independente da construção familiar, independente, o Senhor é para todos. Para todos. É para homem branco, negro, para todos. Não tem diferença nenhuma. Homem, mulher, para todos. É que você falou no começo, né? Cada um tem o seu testemunho, né? A sua forma de viver e a sua forma de encontrar Jesus, né? E uns é pela dor, porque a gente nunca vai saber. Sim. Deus é quem sabe, né? Mas a Bíblia fala, né? Que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E eu tava até vendo uma frase esses dias, né? Do Douglas Gonçalves, né? Que a gente conhece em comum. Ele fala que todas as coisas contribuem para nós conhecermos a Cristo. Então, assim, em resumo ao que Paulo estava dizendo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para uma só. Para que eu conheça e me pareça mais com Jesus, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para uma situação como a sua que você se afastou, a sua que você passou por tantos desafios ali com a ausência dos pais, eu falo que a ausência dos pais, principalmente do pai, né? Ela causa um grande desafio para a vida de um filho, né? Se um filho já é adulto, o estrago é menor. Mas quando o filho é pequeno, o estrago é muito grande. É muito grande. Porque a referência, né? Você pega... A referência do filho é o pai, ou é a mãe. Ou é a mãe, né? Simplesmente aquela referência já não tem mais, já não existe mais. A partir dali, e aí você tocou num ponto que você apresentar Deus como pai... e você conseguir extrair dessa pessoa, né, através da oração, a gente realmente buscar Deus pela palavra, né? A palavra, e você conseguir fazer a pessoa entender que Deus é pai, por mais desafiador que seja, porque uma pessoa, eu, por exemplo, não tive um pai presente também, então eu sei o que é não ter pai, e quando, para mim foi um choque muito grande, quando eu comecei a frequentar a igreja e não entendia a palavra direito, eu ficava pensando, mas como que Deus é pai? Se meu pai... Por exemplo, que nem no caso meu dela, pai me o pai abandonou, o pai virou as costas no momento mais difícil. Como que porque é que nem a gente vai ver só pelo olho da carne, o pai material, o pai que a gente conhece. E como que Deus é esse pai? Exato. É interessantíssimo. E é isso que nós temos, que nela eles falou, é isso que nós temos que apresentar. Porque tem muito jovem, até que nem você falou, adultos mesmo que não conhecem a palavra, mas teve traumas, e hoje a pessoa é revoltada porque foi traumatizada, porque não teve um pai, porque não teve a mãe, e precisa conhecer o Senhor a esse ponto. Porque o amor de Deus, ele vai aonde o homem não consegue explicar. Então é isso que é maravilhoso. Eu acho que o ponto... eu começo a criar uma linha de raciocínio, né? Do porquê, para tentar... primeiro, eu entender o porquê, né? Mas eu sempre penso que para eu, por exemplo, perdoar o meu pai, por exemplo, que meu pai que fez tanta coisa, tanta besteira, ou minha mãe, que seja, para eu perdoar, ou qualquer outra pessoa que seja, para eu perdoar ela, não adianta eu querer entender o porquê que ela fez aquilo. Eu preciso entender primeiro que eu sou tão pecador quanto ela. Exato. E que o meu pecado, ele só é diferente só. Mas eu sou tão pecador quanto ele. Exatamente. É falho, né? Exato. E aí, se eu entendo isso, eu entendo que existe perdão pra todo mundo, cara. Se Deus perdoou, Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar, né? E a Bíblia, ela deixa muito claro sobre isso, né? Que nem nós tivemos um Ebon. Não sei se você participou. Aquele Ebon perdoa ou adoece. Sim. Maravilhoso. Nossa, aquilo ali foi muito profundo. Maravilhoso. Quando a gente... É que nem nós aprendemos nesse Ebon, né? Quando a gente perdoa, não é nós não tá perdoando a pessoa que nos fez mal. Nós tá perdoando nós mesmos. Porque tudo que causou mal daquela pessoa que ela fez, quando a gente perdoa ela, nós somos curados.
E Deus vem com essa cura. Ele tira todos os nossos fardos, todas as nossas angústias. E é quando a gente perdoa. Por isso que nós temos que perdoar. E sem contar que quando eu tenho a oportunidade de abraçar a pessoa que me perdoou e liberar esse perdão cara a cara, é a oportunidade que a gente tem de fazer com que a pessoa também conheça Jesus. Exatamente. Sim. É que nem na nossa revista da Escola Bíblica tá falando sobre o discípulo de Cristo, né? Sim. E é quando a gente ama. É o amor que transforma. É o amor de Jesus que nos salvou. Quando a gente ama o próximo, vai ser o próprio amor de Jesus que nós temos, que nós reconhecemos, e amando o próximo que vai transformar, que vai salvar, que vai libertar. É o amor. É por isso que tem poder no amor. O amor é transformador. É que nem você falou. Por isso que nós temos que abraçar, temos que perdoar. Porque é o amor que vai transformar. O amor vai transformar de dentro para fora. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Muito bom. Lari, ao longo desses anos que você viveu com a ausência dos seus pais, crescendo com a sua irmã, quais foram os impactos que isso trouxe para você e para ela também, né? O que isso causou e o que você leva como aprendizado que você viveu e até para os jovens, né? A gente até vai entrar um pouco mais nesse assunto depois, mas vocês hoje lideram jovens, né? E como que vocês dois conseguem levar isso como aprendizado, tanto os traumas lá do passado, no seu caso especificamente, como que você lidou com isso, né, ao longo desses anos e como que foi esse processo de cura mesmo, né? Na verdade, foi bem difícil, bem complexo, porque quando a gente pensa, às vezes, que a gente superou algo, às vezes a gente se vê numa situação que você olha e você fala assim, nossa, eu não superei totalmente igual eu imaginava. Porque por conta dessa ausência e eu estar enfrentando um momento tão difícil, porque a adolescência, ela é um momento difícil. A adolescência, ele é um boom de emoções e sentimentos que o jovem não consegue lidar com aquilo sozinho. Por isso que a gente vê muitos casos de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque o adolescente, a criança, o jovem, ele não está preparado para algumas situações e aquilo vem de uma vez e sem aviso. Algumas situações que a gente passa e vive. E aí a gente não sabe como lidar, como absorver, o que fazer, para onde ir. A gente até fala assim, mas jovem é difícil mesmo. Nossa, é difícil lidar com jovem. Eles tem hora, muito emotivos, tudo é uma tempestade. Não é porque é aquilo que ele tá vivendo dentro dele. E para mim, foi muito difícil, porque eu precisei amadurecer muito rápido. Porque como a minha irmã, por mais que ela seja só 2 anos mais nova que eu, na prática, parecia que a diferença nossa de idade era muito maior. Porque eu tinha que exercer uma responsabilidade e muitas das vezes, no início do nosso casamento mesmo, eu sempre conversava com o Eude sempre tentava trazer para mim. Eu tinha muita culpa sobre mim. Por algumas decisões, algumas atitudes que eu tive, às vezes eu me cobrava muito. Nossa, mas eu não fui tão boa, eu não fiz o que eu podia ter feito, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo e tal. E eu disse, calma, você também era uma criança, entre aspas, que teve que amadurecer. Então, calma, não se cobra. Não precisa de todo esse peso. Deu tudo certo, passou. Só que esse é o problema que a gente lida. É a nossa mente trabalhando contra a gente. Então, ali foi muito difícil não ter uma estrutura em casa. Porque ao mesmo tempo a gente lidava com o crescimento. Hoje em dia as coisas são muito expostas. Naquela época não era tanto, mas começou a se expor um pouco mais. As redes sociais começaram a aparecer um pouco mais. E aquele sentimento que sempre bate na porta. Você fala no sentido de, tipo, a nossa vida ser exposta? Em que sentido você quer dizer? Não, a questão de ser exposta, que eu digo, é ao crescimento, à evolução. Ah, sim, sim. Isso bate muito na porta. Então, por exemplo, se você não tem uma estrutura, então quer dizer que você não vai ser nada.
que você não pode ter uma boa profissão, que você não pode ter uma boa família, porque você não tem uma estrutura. Entendeu? Ah, porque eu não quero que você... Vou trazer para o meu exemplo. Ah, eu não quero que você, na época, tivesse um relacionamento com a Larissa, namorasse com a Larissa, por quê? Porque a Larissa não tem uma família, porque a Larissa não tem uma estrutura. Entende? Sim. Era muito essa cobrança. Então, eu tinha aquela preocupação. Eu preciso fazer algo por mim, porque se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer por mim? Então, esses foram os maiores desafios de lidar. Criando a minha irmã, cuidando da minha irmã, ajudando ela para que ela não repetisse alguns erros que eu repeti. E ao mesmo tempo de ter aquela sensação de que eu preciso crescer. E muito a questão que eu sempre levo comigo, que eu tenho esse sentimento dentro de mim, que eu precisava dar orgulho para minha mãe. Então, eu tinha que fazer algo. Isso você sentia como algo ruim ou algo bom? Algo bom, mas que me impulsionava a querer lutar, a querer crescer, a querer evoluir, mas com tantas dificuldades, com tantos desafios. Porque, por exemplo, assim, vamos colocar uma coisa na prática, uma faculdade. Hoje, as faculdades, temos faculdades particulares, além das federais e estaduais, só que a gente precisa ter uma base. Como vamos se dedicar para um vestibular se você não tem uma estrutura dentro da sua casa? Se você precisa trabalhar, como conciliar tudo junto? Isso era uma dificuldade, porque eu tinha que conciliar tudo. Eu tinha que conciliar trabalho e a faculdade. Uhum. Só que se é uma faculdade paga, como que você dá conta de cuidar de uma casa e pagar uma faculdade? Não dá, não tem como. E na época, foi mais um exemplo de fé que o Senhor preparou para mim. Quando eu decidi não, um dia, num congresso, no carnaval, tinha as vigílias. A pastora Nina fazia muitas vigílias na igreja. Nossa, verdade. E teve uma vigília que ela chamou um pastor Rony, de São Paulo. E ele veio na vigília e Deus usou ele para falar uma profecia para mim. E ele falou para mim que o Senhor estava preparando a minha faculdade e que o Senhor estava preparando o meu casamento. E que através da minha profissão, o Senhor ia me levar a muitos lugares e chegar a muitas pessoas e eu ia propagar o evangelho. E com respeito à minha família, o Senhor falou que iria preparar o meu esposo e que a mãe dele seria como a minha mãe e o pai dele seria como o meu pai. A família dele seria como a minha família. Ele foi muito específico. E na época a gente é muito levado a emoções, né? Jovem, levado a emoções. Eu falei assim, eu já sei o que o Senhor tá preparando pra mim. E fiquei com aquilo. Eu falei, é isso que o Senhor tem pra mim. E fechei os meus olhos. E esse é um perigo que a gente tem muitas das vezes. De querer que a profecia do Senhor se adeque àquilo que a gente quer. E muitas das vezes, a maioria das vezes, não é assim. Então, eu tropecei algumas vezes, criei tropeços e embaraços que não eram pra mim. Porque não era aquilo, não era o que eu tava planejando e imaginando. Era o que o Senhor ia fazer, o Senhor ia me surpreender. E aí eu comecei a trabalhar no escritório com Malaquias, advogado, que ia na nossa igreja também. Hoje ele tá em outro ministério, mas ele é uma bênção. E eu comecei a trabalhar com ele. Ele me chamou para ser secretária e eu tava trabalhando em uma loja como vendedora e eu falei, tudo bem, eu vou orar. Falei para ele, eu vou orar. E entrei em oração, uma campanha de oração. E chegou um dia, eu fui trabalhar, todo aquele contexto virado tudo no avesso. Era super normal, todo mundo gostava de mim. Do nada, a gerente começou a me olhar de uma forma diferente, começou a brigar comigo e falar para mim que eu não estava fazendo meu serviço direito, que eu servia só para ficar na limpeza da loja e organização, que eu não servia para ser vendedora e tal. E aquilo me entristeceu muito. Quando eu cheguei na minha casa, eu orei e falei pro Senhor, Senhor, se amanhã eu chegar na loja
e a minha gerente falar de novo pra mim as mesmas coisas, com as mesmas palavras que ela me falou hoje, eu vou entender que é um sinal do Senhor pra mim sair e aceitar a proposta de trabalhar no escritório. Eu cheguei na loja, a gente abria a loja, eu chegava 8h30 pra organizar a loja, todo mundo, e abria a loja às 9h. E nisso até então você não fazia faculdade ainda. Ainda não. E aí, quando eu cheguei lá na loja, ela olhou pra mim e ela falou assim, Larissa, sobe lá na minha sala. E eu subi. Aí entrei lá na sala dela, ela falou assim, então, sobre o que aconteceu ontem. E ela repetiu a mesma coisa. Nas mesmas palavras. Não me relembrando, mas me forçando de tipo assim, se você não fizer nada, você vai ser mandada embora. E aí eu falei, então tá bom. Então eu quero a minha conta. Desci, mandei mensagem no WhatsApp pro Malaquias, ele, não contratei ninguém ainda. Eu falei, então eu vou. Isso era uma sexta-feira. Aí eu avisei ela, falei, olha, tô saindo, não quero mais, tô pedindo minha conta. Você vai sair sem nada? Eu falei, não tem problema, Deus está no controle. Meu pai ainda tava aqui morando comigo com a minha irmã, ele ainda não tinha ido embora. Ele foi embora, eu tava no 2º ano da faculdade. E aí, eu comecei a trabalhar no escritório. E meu chefe começou a ver que eu tinha jeito pra ser advogada. Ele falou assim pra mim, por que você não vai fazer direito? Advogado tem jeito? Como que é esse negócio aí? Acho que ela fala muito, eu não sei se era falar muito ou ser proativa, que eu era muito proativa, assim, pra fazer as coisas. Então, tipo assim, na organização, de conversar com o cliente. Entendi. E deixar a organização do escritório pra ele, ajudava ele bastante. Então, não sei, ele falava assim, isso tem jeito pra ser advogada, você vai se dar bem. Aí eu falava, então tá, e fiquei com aquilo. E eu falei assim, nossa, eu vou começar a pesquisar. Quando eu comecei, na época, a pesquisar, que eu comecei a faculdade em 2015. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não dá pra mim, não é pra mim. Na época, a mensalidade já era R$ 1.800. Vi na Unimep, na Unip, Claretiano, eu falei, meu Deus, não dá pra mim. Isso é fora da minha realidade. E aí eu recebi um e-mail do Enem, do ProUni. Eu falei, nossa, mas será que dá pra mim usar minha nota do Enem, né, e tal? Quando eu abri, que eu fiz todo o trâmite pra mim fazer o ProUni e o FIES, que eu fiz o pedido pros dois, pelo ProUni o Claretiano não estava habilitado e eu preferia que fosse aqui, que era mais perto, era muito perto da minha casa. Então, eles não estavam naquele ano inscritos pelo ProUni, seria só o FIES. E quando eu fiz, a minha nota deu exatamente para conseguir uma bolsa de 100% pelo FIES. E eu fiquei muito feliz. Nossa, fiquei feliz demais. Eu falei assim, vai dar certo. Fui lá, levei a documentação e apresentei e tal. E eles falaram, não, tá tudo certo, tá aprovado, pode começar a frequentar as aulas. Que legal. E eu, maravilha, né? Vou fazer a faculdade. E aí, comecei aí. Fui 2 dias. No 3º dia, o pessoal lá do FIES, da faculdade, entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tem uma notícia chata pra te dar, mas o FIES cortou a sua inscrição. Falei, como assim? Você não falou que tava tudo certo? Ela, então, às vezes acontece. Eles atingem a cota e vão cortando as pessoas. Aí eu, e agora? Ela, então, agora você paga a matrícula. Falei, mas eu não tenho como pagar. Ela falou assim, então você não vai estudar desse jeito. Aí eu fui embora chorando, super triste. Falei assim, meu Deus. Falei, pobre não tem vez, né? Eu falei, não tem vez, né, pra gente. Como assim? E fui embora, tal, fiquei triste. E fui orar e falei, Senhor, o Senhor falou pra mim que ia me dar uma faculdade. Agora não dá mais. Mas eu não me conformei. No outro dia eu tava lá na sala da mulher, batendo na sala dela de novo. E aí, não dá pra fazer alguma coisa? Tinha um programa que antigamente tinha, nem sei se tem mais, que era tipo assim, você ia fazer um trabalho nas escolas de sábado. E aquilo era uma bolsa. Na faculdade, você fazia o trabalho na escola voluntário. E você tinha a bolsa da faculdade. Eu não lembro mais como chama, mas aí ela falou assim pra mim, não vai ter por enquanto, não tá aberto.
Aí eu falei, nossa. Aí ela falou, vai conversar com a psicóloga. Aí fui, conversei. A psicóloga olhou pra minha cara, paga a matrícula. Eu falei, e depois? Ela, e depois você vai pagando. Eu falei, mas não tem como. Ela, então sinto muito. Tem que fazer. Não tem o que fazer. Aí conversei de novo com a moça. Falei, não tem nada pra vocês me ajudar. Não tem, tal. Aí fui embora arrasada. E é bem isso, fé em ação, né? Cheguei na minha casa de novo, dobrei o joelho. E aí eu fui ousada. Senhor, me perdoa. Mas eu dobrei meu joelho e falei com o Senhor. Falei, Senhor. Mas não falei com essa calmaria, assim. Eu falei bem com ânimo, a flor da pele. Eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo. Usou o seu servo para falar para mim que ia providenciar na minha vida. E agora não tem mais. Como assim? E aí, passou uns minutos, toca o meu celular. Na hora que tocou o celular, ela era a mulher da faculdade. Aí ela falou assim pra mim, Larissa, tava conversando aqui com o pessoal, com o reitor da faculdade. Traz a documentação do seu pai, o que você tem aí, da sua família, comprovação de renda, de quem mora na casa e tal. Traz aqui pra mim que a gente vai tentar fazer uma coisa. Eu falei, tá bom. Reuni tudo, liguei na empresa, pedi pra eles os olerites que eles tinham solicitado, que era bastante. Liguei na empresa, a pessoa da empresa mandou tudo certinho. Chegou no final do dia, eu falei, agora eu vou ir lá levar. Cheguei lá pra levar, aí parei no enxuto, era um enxuto na época ali, o mercado. Parei lá, tava de bicicleta, deixei a bicicleta, falei, vou comprar um pãozinho pra tomar café, que eu ia pro culto. Ia começar a festividade no Santa Elisa. Parei a bicicleta, comprei o pãozinho. Quando eu voltei, cadê a bicicleta? Ah, meu Deus do céu. Roubaram a bicicleta. E eu não fiquei triste, gente. Eu não fiquei triste. Subi lá, a subida, veio pro Claretiano, feliz. Deixei lá o papelzinho e desci embora pra minha casa. Aí encontrei com um amigo que tinha estudado comigo. Falei, e aí, Lari, tudo bem? Você tá feliz? Eu falei, eu tô, roubaram minha bicicleta agora. Ele, e como você tá feliz? Eu falei, não sei, o Senhor, tá tudo bem. Vai tudo bem, né? Como diria a Sunamita, vai tudo bem. E aí, fui pra minha casa, fomos pra igreja, festividade lá no Santa Elisa. E à noite, a gente fazia uma vigília na sede. O Leonel fazia uma vigília. Essa época eu lembro, hein? Você lembra, Nossa. né? A gente ia pra vigília e chegou lá. Não lembro. Ele não tava na igreja. E aí, eu lá na vigília, o Leonel virou e falou assim pra mim, Larissa, você que vai pregar hoje. E eu, tá bom. Dobrei meu joelho, fui orar, falei, Senhor, o que eu vou ministrar? O que eu tenho pra falar? Roubaram minha bicicleta, minha faculdade não deu certo. O que eu vou pregar nessa noite? O Espírito Santo falou no meu coração, fala que eu sou bom. E eu tomei um tapa, né? Aí eu falei, amém. Amém, Senhor. Preguei tudo. Domingo no culto. Segunda-feira. Trabalhando lá no escritório. Tocou o telefone. Eu precisava falar com a Larissa. Eu falei, sou eu. Ela, então, que é da faculdade, Claretiano. A gente tá entrando em contato com você pra falar pra você que você conseguiu uma bolsa de 100% da faculdade. Olha, gente, eu desliguei aquele telefone, eu chorava. Glória a Deus, obrigada, Senhor. E agradeci a Deus. Eu fiz os 5 anos da faculdade. Eu tive bolsa 100%. 100%. Não tive nenhum custo. Finalizei minha faculdade, graças a Deus, com TCC com nota quase máxima, foi 9,95. Olha só. Meio ponto por eu tive um problema no Word, na hora de corrigir, ele estava em inglês. Aí ele não corrigiu toda a ortografia, enfim, descontaram meio ponto. Mas foi 9,95 no meu TCC, para honra e glória do Senhor. Então, quando a gente coloca a nossa fé, nossa confiança em Deus, o Senhor faz. E eu uso esse testemunho com os jovens lá na igreja, na onde eu passo, eu falo dele, porque foi o que o Senhor fez na minha vida. Porque eu olho e falo assim, nossa, você não tinha ninguém, como que você chegou lá? Como que aconteceu? Foi Deus, ele fala que ele é o nosso sustento, que ele é que provém tudo na nossa vida. A gente passa dificuldade? Passa, claro que passa. Mas ele provê o sustento ali
Quantas das vezes eu e minha irmã passamos dias difíceis, sem energia às vezes, sem gás. Mas o Senhor não nos desamparou e nem por isso a gente deixou de estar na igreja e cultuando ao Senhor. Porque a gente entende que não é pelo que Ele faz, não é pelas bênçãos, mas é pelo que Ele fez por nós. Por Ele ter dado o seu único filho para trazer salvação por nós. Entendeu? Aí que tá a virada de chave que a gente tem que ter na nossa vida. Não é servir ao Senhor porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abrir portas de trabalho, de emprego, de faculdade, de bênçãos sobre bênçãos. Não. É pelo que Ele é a gratidão pela nossa salvação, por aquilo que Ele fez, porque a gente não merecia. Fala que é o favor merecido, né? Que a gente tem. Então, eu passo isso muito para os jovens. Porque, às vezes, o conflito de hoje que eu vejo é o quê? É a questão na rede social, tudo parece que é fácil. Parece que você virou uma chavinha do dia pra noite e você conquistou tudo aquilo. Que você alcançou o topo do dia pra noite, você fez milhões, que a gente vê os influenciadores e tal. E os jovens têm essa sede e ficam com aquilo. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Calma. Deposita a sua ansiedade no Senhor. Não é um dia pra noite, é uma construção, uma evolução. É aos passinhos, é um degrau de cada vez. Então, eu trago muito isso pra eles. Que o nosso princípio, a nossa base tem que ser sempre o Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Muito bom. Nossa, muito profundo. É, profundo, né? São muitos detalhes, né? Esse é o Deus Pai. Esse é o Deus cuidado do Pai. Que no material não tem, mas Ele está cuidando de tudo. Tudo o Senhor tem controle, né? Nós vemos aí, ó, tudo está no controle dele. Porque aconteceu tudo isso? Porque Deus queria provar para ela que é Deus que está cuidando. É Deus que está no controle. Hoje o nosso problema, às vezes, a gente quer ter controle de tudo. A gente quer dominar e controlar. Nada pode sair do nosso controle. Mas nós temos que ter a nossa fé em ação. É a nossa fé que tem que nos conduzir. A nossa confiança no Senhor. Depositar no Senhor toda a confiança, toda a fé e viver na dependência. Porque hoje muitas pessoas recusam a fé ao Senhor. Porque tem medo de confiar. O homem quer confiar nos próprios braços, nas próprias forças. E não confia no Senhor. E aí se perde. É onde constrói a casa na areia da praia. Onde a água vem e desmorona. Só que aquele que confia no Senhor, na rocha inabalável, é sustentado. Independente do vento, da chuva, o Senhor sustenta. Muito bom isso, é verdade. E, cara, hoje vocês lideram jovens, né? Como que foi esse início, né, assim, de liderar jovens? Porque a gente sabe que liderar, a gente tem que conduzir jovens, né? Conduzir as pessoas, né? Quando você é um líder, né? E como que foi, assim, pra vocês esse momento, assim, de, tipo, agora Deus tá nos chamando pra tal serviço, né? Pra fazer isso. Isso foi um desafio pra vocês? Ainda mais, assim, na geração de hoje, né? Você tentar, que nem você falou, né? Você até falou também da quantidade de informação que a gente recebe, cara. Isso traz... Uma das causas da ansiedade é justamente essa quantidade de informações e receber uma quantidade de informações tão grande. E agora, o que eu faço? Qual é o caminho que eu tomo? E o jovem, às vezes, ele passa cerca de 2 horas na igreja... E todas as outras horas ele passa em casa, passa na escola, passa no trabalho, né? E como que, eu acredito que eu como líder, né, eu posso falar, o desafio é esse, um dos desafios, né, é esse. Você conseguir, nessas 2 horas que o jovem passa ali na igreja, conseguir plantar no coração dele a palavra, sabe? Para que, de alguma forma, a semana dele seja alimentada por essa palavra, né? E como que foi pra vocês, assim, qual que é o impacto que isso trouxe e há quanto tempo vocês lideram hoje? Quanto tempo vai dar, amor? Acho que... É que é assim, né? A gente sempre trabalhou com o Eliezer, que foi o nosso primeiro líder, e nós ajudava ele e era o segundo, né? Eu acho que isso faz uns 3, 4 anos, eu acho. E aí ele acabou indo pro pastorado,
e o pastor acabou colocando a gente. Então, foi um desafio tremendo. Só que é aquilo, né? Quando você confia no Senhor, quando você é fiel ao Senhor e busca o Senhor de coração, Ele vai dando estratégia, Ele vai dando sabedoria. Mas é que nem você falou, é o maior desafio, meu ponto de vista, eu vejo hoje, é que nem a gente falar, jovens consomem muita coisa, consomem muito, vê muita coisa e tal. O nosso maior desafio é que nem eu falo, não tem o que se pregar, o que pregar. Nós temos que pregar a palavra, porque é ela que vai chamar a atenção e convencer. Nós vemos em vários lugares, faz isso, faz aquilo, aquilo. Eu acho plausível, maravilhoso. Só o que nós temos que fazer é mais a mensagem, mais o evangelho, a palavra. Porque é ela que vai convencer e transformar o jovem. Só que nós temos que usar, lógico, de estratégia, como para chamar, para o jovem começar a entender esse evangelho, começar a compreender. Porque, que nem você falou, a gente já teve muitas dúvidas sobre o evangelho. Então, nosso desafio como líder é implantar esse evangelho numa linguagem a qual o jovem entenda e seja atraído, veja a necessidade, a importância de servir ao Senhor, a importância da salvação. Então, esse é o nosso maior desafio, é o que a gente busca fazer. É um desafio a cada dia, né? Só que a gente tem que se capacitar no Senhor, buscar o Senhor, e o Senhor vai nos ajudando, nos capacitando. E vocês conseguem enxergar, por exemplo, no que vocês passaram, porque é muito... Deus, ele faz as coisas muito completas, né? Então, eu falo isso porque, às vezes, que nem acho que foi você que falou, né? O que nós passamos é um reflexo daquilo que nós vamos ajudar outras pessoas a superar lá no futuro, né? Uhum. E eu me vejo muito nessa situação, né? Porque, por exemplo, minha família totalmente desestruturada, eu cresci sem pai, foi um grande desafio mesmo. A minha família começou a frequentar a igreja e durante um tempo ali, uns 2 anos, eu acho, ficaram firmes e depois parou todo mundo, ficou todo mundo sem ir. E hoje eu vejo alguns jovens na igreja que passam pela mesma situação, Sim. né? Então, e vocês conseguem enxergar isso e ter essa percepção do que vocês passaram, o que os jovens passam e como conduzir eles nesse sentido também? É bem complicado, né? É um desafio muito grande. Na verdade, tem horas que a gente se vê. Eu me vejo muito, né? Não sei o Wilde, mas eu me vejo muito como... Não é só a liderança, não é só ser o líder de jovens. Tem vezes que eles enxergam em nós como os pais e mãe deles. Eles enxergam essa referência em nós. E isso acaba sendo difícil também. Porque a gente tem que ter, igual o Wilde falou, essa estratégia e saber lidar com eles de uma forma que eles criem confiança em nós para compartilhar aquilo que eles não conseguem compartilhar com os pais. E encontrar confiança em nós para receber o conselho também. E estar apto para ouvir aquilo, receber aquilo que a gente tem para direcionar na vida deles. Então, isso é muito complexo e complicado. E durante esse tempo que a gente passou, eu vi muito, da minha parte mesmo, amadurecimento. O Senhor me amadureceu muito em muitas coisas diferentes, né? Um amadurecimento diferente, um amadurecimento espiritual. De entender que o jovem, às vezes, ele leva tudo a ferro e fogo. E nós temos que ser neutros. Nós temos que ser calmos e pacientes com eles. Às vezes a gente vê assim, o jovem vai lá, posta o story. Aquela música abençoada lá. Aí você vai falar assim, vou lá brigar com ele. Não, calma. Você tem que ter aquela paciência. É aí que eu falo, tem que respirar e trazer o evangelho. Isso. O evangelho. E dando aquele caldinho nele, assim, você precisa colocar o Senhor como centro da sua vida. Temos que glorificar o Senhor em todos os atos. Exato. E muitas das vezes, o que acontece lá no São Miguel, a gente congrega lá no São Miguel, e chegam muitas crianças, adolescentes, que eles estão naquele nível intermediário. Às vezes eles querem ser crianças e às vezes eles querem ser jovens, maduros para fazer certas coisas. E ali
É um bairro onde tem muita questão de venda de drogas. É um bairro que a gente vê muitas crianças carentes em todos os sentidos. E com a vida muito dura também. Passando muitas coisas difíceis. Tem uns que o pai tá preso, a mãe não liga muito, a criança fica o dia inteiro na rua. Perdido. E eles vêm cheio de questionamentos. E às vezes olha pra nós e tal, e vem e pergunta as coisas. E aí a gente tem que usar daquilo que a gente passou, exatamente, daquilo que a gente viveu, pra plantar na vida deles. Pra instruir, direcionar o caminho deles. Porque eles têm sede, mas eles já vêm nesse conflito com 12 anos, com o conflito de não querer, de ficar no meio termo. Eu quero Jesus, mas eu quero também estar ali no meio dos mais velhos, nas festinhas, nas coisas que acontecem, nos bailes que acontecem. E aí você vê numa criança de 12 anos já esse conflito tão grande. E aí a gente tem que ali tentar, caminhar com Jesus é assim, é difícil, mas tem recompensa. Nossa recompensa não é aqui na terra, nossa recompensa é no céu. E aí a gente começa a trabalhar o coração deles. Uma coisa que a gente faz muito, que a gente vê diferença na vida deles, muitas das vezes eu viro pro Eude e falo assim, a gente vai ter um ensaio dos jovens. Aí a gente tira uns minutinhos ali, uns 20 minutos pro Eude dar uma palavra para eles. Mas uma palavra já mais descontraída, não naquele sentido de ser a pregação da noite, mas uma palavra ali que vai alimentar a semana deles, que eles vão ficar pensando. E aí eu chego e falo assim pra ele, amor, tá na hora da gente lançar uma campanha de oração. E aí a gente faz. A gente já fez campanha de oração estilo amigo secreto. Então, cada um escrevia no papel o nome e os pedidos de oração. E a gente colocava dentro de uma sacolinha e cada um tirava um papelzinho e orava 15 dias por aquela pessoa, por aquele pedido. Então a gente fez muito isso e a gente viu muitos frutos. Verdade. A gente viu muito testemunho dos jovens e eles gostaram da ideia. Teve um ano que a gente pegou e durante o janeiro profético a gente fez o nosso de oração. Então foram 12 dias de oração e nós orávamos por pedidos específicos também que eles apresentaram. Fizemos a leitura de salmos, 20 dias de salmos em oração e pegamos eles. Aí a gente faz muitas das vezes também como se fosse um papo de garagem, um estudo, que a gente fala que é um estudo, e aí a gente convida alguém para ministrar e escolhe um tema específico, fala sobre relacionamento, a gente falou já uma vez. Sobre namoro. Falamos sobre a identidade deles, a comunhão entre eles ali na congregação, entre os jovens, entre si. E a gente vê os frutos, vê eles ali naquele momento descontraído, tirando suas dúvidas ou espelhando algo que eles precisassem falar. Às vezes a gente faz o Cinebíblia, escolhe um filme bíblico, né, cristão, que tem um sentido. E depois a gente discute sobre ele, aplica ele no nosso dia a dia, na Bíblia. Isso faz diferença. Eles pegam muito, eles gostam muito. Então hoje o nosso maior desafio em liderar jovens é trazer e cativar a atenção deles. Quando a gente consegue cativar a atenção deles, a gente consegue realmente plantar essa semente. Que aí eles vão estar ali, querendo mais e mais e mais. Esse é o nosso desafio. É, verdade. Muito bom. É o maior desafio, né? E eu penso também que, com base nisso, né, que vocês trouxeram nessas informações, né, da prática, né, que vocês lideram, está a importância do líder não liderar sob uma dor, né? Porque, assim, imagina que... Sim. Eu já vi vários casos, assim, de pessoas, inclusive na congregação que nós estamos hoje lá, quando nós assumimos, tinha muitas pessoas feridas, inclusive líderes, o que seria liderar a partir de uma dor? A pessoa que não foi curada do passado, de dores do passado, e hoje ela lidera outras pessoas. Você pode ver que uma pessoa que é extremamente rígida, que é muito firme, muito rígida e não dá o braço a torcer, e é uma pessoa que nem você falou, né? Vou lá e vou falar pro jovem, não sei o quê, e aquilo e aquilo machuca outras pessoas também. Uhum. É uma pessoa ferida ferindo outros, né? Sim. Então, eu imagino que
com os desafios que vocês passaram, você na adolescência, quando se afastou, você na adolescência, quando perdeu a mãe, e passaram a viver de uma forma que, mesmo depois estando na igreja, retornando, mesmo depois na igreja conhecendo Jesus, ainda assim não ter ter passado por esse processo de cura, isso faz com que os líderes passam a liderar a partir de uma dor. A base dele são as dores, então ele projeta nos outros, né, as dores que ele enfrentou, né? Então, eu imagino que por mais o desafio, eu penso, né, o desafio de liderar jovens, além do que vocês trouxeram relacionados ao jovem em si, está no líder ter essa consciência do quanto que ele precisa estar preparado para isso. Porque não adianta, a nossa geração é uma geração muito ferida. É uma geração que tem... traumatizada, né? Muito traumatizada. É uma geração que tem um excesso de informação muito grande e faz com que os jovens fiquem perdidos, porque eles não sabem o que fazer. Exatamente. Com essa quantidade de informação. Agora, a gente pode ver até no nosso meio cristão, na rede social, né, cara? A gente ouve informação de tantos lados que a gente não sabe, se a gente bobear, a gente não sabe quem tá falando a verdade. Tá falando a verdade, exatamente. Então a gente a gente não buscar conhecer a palavra, entender, a gente é enganado fácil, porque o que mais tem é pessoa querendo enganar de um jeito para ganhar, ter lucros, né, fins lucrativos. E eu vejo, por exemplo, lá na Bíblia, né, quando Davi ele é escolhido para ser rei de Israel, né, eu acho muito interessante isso, porque quando Samuel chega para ungir o novo rei de Israel, que até então ninguém sabia que seria Davi, e a Bíblia diz que depois de ter passado todos os filhos de Jessé, ele perguntou se tinha mais um. A gente conhece a passagem. Sim. Tem mais um? Ah, tem o jovem lá, que tá lá apacentando ovelhas lá no pasto, né? Então chama Davi. E ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Eu consigo enxergar nessa passagem, cara, muito profunda, assim. Samuel escolhendo o novo rei de Israel, que ele poderia simplesmente falar, tem um rei lá? Tá bom, então vai ser ele. Não precisa nem chamar, vai ser ele. Mas não. Todo mundo vai esperar ele chegar, todo mundo vai esperar ele sentar na mesa e nós vamos ungir ele como rei, sabe? E eu vejo isso muito na nossa geração, né? no nosso cotidiano, na nossa vida, né? O quanto que a gente precisa, ao escolher pessoas que vão liderar no futuro, por exemplo, nós sentarmos à mesa com ela, sabe? E liderarmos ela de uma forma que a gente senta na mesa com ela e entenda as dores dela, entenda quem ela é. Conhecer, né? Conhecer, sabe? Então, eu acredito que Deus, ele nos chama para isso mesmo, né? Sim. A liderança é justamente para conduzir isso, né? E que nem Davi, quantas experiências ele teve apacentando ovelha, teve que matar urso. Ele não foi lá porque ele era o menor, não. A altura dele é a menos simbólica que tem. Mas ele tinha experiência, ele tinha bagagem. Ele aprendeu muito quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Então, é isso que ele traz. É isso que o Senhor Deus já tinha escolhido ele antes dele nascer. E foi só preparando, moldando, para quando chegar a hora ele estar preparado. E Deus honrar ele. Porque ele foi honrado perante os irmãos dele. Os irmãos deles tinham qualidades aos nossos olhos melhor do que ele, só que Deus honrou, falou, não, seu amor, a sua integridade vale, é o que mais vale para mim. E isso é conosco. Cada um, por exemplo, esse teu testemunho, eu tive o meu, cada um aprendeu de um jeito, mas o Senhor, ele vem e o que ele mais faz? Ele nos capacita. O Senhor é poderoso para nos capacitar. A gente fala, nossa, é um desafio grande, né? Ser líder de jovem é difícil. Mas quando a gente busca no Senhor, fala, Senhor, nos orienta, nos direciona, o Senhor vai nos direcionar, porque tudo é para a glória dele. Quando ele sonda o coração e fala, não, esse meu servo, ele faz com amor para glorificar a mim, então o Senhor vai dar graça, ele vai direcionar. Não vai evitar nós de termos desafio, jamais. Vamos ter desafio, mas o Senhor vai nos ajudar, ele vai nos capacitar. Eu uso muito a analogia que eu ouço aqui muito, né, no meu trabalho,
porque eu coordeno a escola, então a gente ouve muita coisa dos pais, às vezes, Sim. das famílias, né? E às vezes das pessoas mesmo, assim, né? De forma aleatória. Mas criança é muito difícil, ou jovem é muito difícil e tal. E na igreja, né? A gente vê isso, né? Pô, jovem é muito difícil, cara. Só que eu fico pensando, tenta liderar um grupo de crianças. Tenta cuidar de mulheres. Tenta cuidar até de varões, de homens. idosos. Tudo é difícil. Tudo cara. é não existe faixa etária difícil. Exato. Tudo é difícil. Mas a gente vai Quando encontrar você é desafio em tudo. responsável por algo, é difícil. Você tem responsabilidade, tudo vai ser um desafio. Uhum. Mas- Moisés é o maior exemplo que a gente tem. É. Conduziu aquele povo do Egito até a Terra Prometida. Como foi difícil a caminhada dele. Ele comenta, Moisés fala, ó Senhor, esse povo obstinado de coração. Então Moisés estava se queixando para Deus, olha como é difícil conduzir esse povo. E não era só, eram homens, mulheres, crianças, idosos, era tudo. Ele tinha o dever Deus de tirou conduzir. do cativo, supriu no meio a caminhada e o povo reclamando. E não era só jovem ou criança, não, era homem e exatamente. mulheres. É. É um desafio, é um desafio. Liderar é um desafio, Nino. É um desafio. Um pastoreio é um grande desafio. É. Só que o Senhor, Ele nos dá graça. É. Ele vai nos capacitar. Ele nos ajuda. Quando a gente faz de amor, de coração, de integridade ao Senhor, Ele vai nos capacitar e vai ser glorificado. Nem a gente fala, né? Que nem quando tem culto de jovem e a gente vê o jovem desenvolvendo, lendo versículo, louvando ao Senhor. Muitos tinham medo. Eu lembro que uma vez numa campanha na nossa igreja, que o pastor Roberto lançava campanha e eu entrei em algumas campanhas. Teve uma campanha que eu apresentei ao Senhor, eu não quero bem material, não. Eu quero desenvolvimento dos jovens. Que os jovens venham desenvolvendo a sua presença de adoração, de tirar o medo, a vergonha, de buscar o conhecimento na palavra, de apresentar a palavra. E o Senhor fez. Hoje, para a glória de Deus, os jovens estão conseguindo contar testemunho, louvando ao Senhor, perdendo o medo, a vergonha, ao qual eu pedi. Então, o Senhor ele vai nos direcionando e a gente vai fazendo com a graça do Senhor e o Senhor vai capacitando. O nome do Senhor vai sendo glorificado. E eles vão conhecendo ao Senhor. Vai ter momentos que vai ter momentos na caminhada que eles vão dar uma falhadinha, mas o Senhor vai corrigindo. Eles não vão distanciando. Então, o nosso papel é isso, é direcioná-los. É colocar nossa fé em ação neles, para que eles venham a ser direcionados a permanecer com a fé. Muito bom, muito bom. O bate-papo tá legal, mas a gente já chegou ao fim. Bom demais. Passou muito rápido, né? Muito rápido. Que conselho vocês dariam para os jovens da nossa geração, com base no que vocês têm vivido, né? Que sofreram ou sofrem rejeição ou sofrem por quaisquer situação. O que vocês vivem na prática que vocês podem hoje, com a internet que a gente tem agora, né? Poder dar esse conselho para jovens que está passando por esse processo e que ainda não conseguiu superar, seja qualquer desafio, né? Você que passou por um, você que passou por outro, o que vocês deixariam de conselhos? O maior conselho que eu deixo para mim é que hoje muitas pessoas usam a Bíblia, que nem, por exemplo, o livro de Salomão, de Eclesiastes, de Provérbios. Há muitas pessoas ficando ricas porque segue o que Salomão ensinou lá em Provérbios. E é uma coisa que ele diz em Eclesiastes que eu acho maravilhoso, que a sabedoria está em temer ao Senhor. Hoje, se eu pudesse falar para um jovem, como eu sempre falo, eu busco sempre falar para eles, que nem um jovem vai se casar recentemente, nós fomos convidados para ser padrinho, eu falei para ele, você quer ter uma vida de sucesso, você quer ter um casamento abençoado, de sucesso, você quer ser um jovem abençoado, teme ao Senhor. A sabedoria do homem está em temer ao Senhor. Salomão, ele teve propriedade para falar isso, porque ele teve tudo. Teve mais de 500 mulheres, teve tudo, todo o ouro. Só que ele falou, de tudo que eu peço, que eu aprendi teme ao Senhor. Teme ao Senhor, ama ao Senhor. Esteja buscando ao Senhor. Então, no meu ponto de vista, o meu conselho que eu dou para os jovens, para nós aqui mesmo,
é que nós temos que temer ao Senhor e buscar sabedoria na presença dele, porque o que vale mais é a nossa salvação. Nós temendo ao Senhor, nós vamos estar debaixo da graça dele. Muito bom. E aí, Lara, o que você... O meu conselho é no mesmo sentido do Eude, que hoje são dias difíceis para os jovens, e o meu conselho seria, assim como Daniel fez, em Daniel capítulo 1, versículo 8 vai dizer: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse de não se contaminar. Que cada um dos jovens possa decidir não se contaminar com as porções do mundo, com os desejos do mundo, com aquilo que vem de fora, mas que eles venham ter o desejo de estar na presença do Senhor, independente da situação. E assim como o salmista, que é o salmo que eu levo para minha vida, que inclusive foi minha mãe que me ensinou a fazer essa oração todos os dias. Ela me ensinava, eu acho que foi uma forma de cuidado. Ela me fazia ler o Salmo 121 todos os dias antes de dormir. Então, que quando eu estiver numa situação difícil, tiver num momento difícil, lembrar que o Senhor é o nosso socorro. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele estará cuidando de nós, Ele não nos deixará vacilar, mas tendo esse posicionamento de não nos contaminarmos com aquilo que vem do mundo, com aquele manjar que não é para nós, e de manter firmes na presença do Senhor. Esse é o meu conselho para essa geração. Muito bom. Gente, obrigado pela presença de vocês, por esse tempo. Eu ficaria mais algumas horinhas aqui pra gente. Também, o papo tá bom. Muito legal, muito gostoso. A gente pode marcar... Opa! Que bênção! A gente pode marcar mais pra frente mais alguns episódios Com aí. certeza. Vamos compartilhar da palavra. Sim, E legal. Vamos pra cima, né? Vamos aprendendo. Glória a Deus. É bom a gente ter essa uma oportunidade, né? Nem você trouxe pessoas aqui, nem ouvido o pastor Gabriel, achei fenomenal. É bom a gente ter conteúdos bons. Isso que você faz, nós glorificamos a Deus pela sua vida, porque isso aqui é conteúdo bom. Nós vemos tanto conteúdo porcaria, buscando fins lucrativos, mas você não. Só quer glorificar o Senhor, trazer experiência, abrir caminhos, abrir a mente, o entendimento do jovem e daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então isso aqui é maravilhoso. Que Deus continue abençoando você. Amém. Vocês vão muito além. Esse projeto vai muito além, que você nem vai imaginar. Porque o Senhor está nele. Quando a gente faz de amor para glorificar a Deus, o Senhor está mais do que dando graça, combustível. Ele vai te ajudar e vai ser cada dia mais bênção. Por isso que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Precisar, estamos aí para conversar. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém. Verdade. Glória a Também Deus. agradeço a oportunidade. Tava um pouquinho nervosa. Mas é tudo pra glória de Deus. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria e força pra continuar mantendo esse trabalho lindo. Lindo mesmo. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Bom, então, show de bola, né? A gente fica por aqui. E pra você que ficou até aqui, que nos assistiu, não deixe de se inscrever no canal. Você viu que bate-papo gostoso, né? Que bate-papo legal demais. Então, essas e outras conversas a gente tem aqui muito frequentes. Então, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos os conteúdos aqui. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer os meus agradecimentos a Prodígimos, que é a produtora responsável pelo estúdio que nós estamos gravando aqui. Aqui se você quiser fazer uma visita aqui, entre em contato através do QR Code aí que está aparecendo na sua tela. E venha conhecer aqui, venha tomar um café aqui com essa galera que eles são muito legais. Se você quer um estúdio bacana, um estúdio que esteja realmente preparado para te atender no digital, para aquilo que você precisa, para sua igreja, para sua empresa, para os conteúdos que você quer trazer na internet, a Prodígimos pode te ajudar, beleza? Deus abençoe e até a próxima.